Oi, crianças! Hoje na nossa aula de história nós vamos falar sobre o ciclo do café. Nós falamos em outras aulas anteriores sobre o ciclo do açúcar, o ciclo do pau-brasil e hoje é sobre o ciclo do café. As primeiras mudas de café que chegaram aqui no Brasil, crianças, era fruto originário da África e chegaram aqui por volta do século XVIII. Os primeiros cafezais surgiram no Vale do Paraíba, em São Paulo. Foi no Rio de Janeiro, a partir do ano de 1760, que as plantações de café tiveram destaque na economia. Então, aqui na imagem, vocês podem observar uma lavoura de café no início do século XX. E durante todo o século XIX, o consumo de café aumentou nos países da Europa, percebendo o crescimento e visando o lucro garantido. Os fazendeiros, eles devastaram grande parte da Mata Atlântica para a expansão dos cafezais. Então, com o grande aumento na venda do café, os fazendeiros, eles se viram na necessidade de ampliar as áreas para as plantações. E o que sofreu com tudo isso foi a Mata Atlântica, que foi bastante devastada para que houvesse a expansão desses cafezais. Então, com a proibição do tráfico de escravos no ano de 1850, os fazendeiros começaram a promover a vinda dos imigrantes para trabalhar nos cafezais e suprir a falta da mão de obra dos escravos dentro desses cafezais. Então, os imigrantes, eles não tinham como comprar as terras porque eram muito caras. E grande parte deles trabalhou nos cafezais quase que nas mesmas situações de escravo dos africanos. Junto com o café, crianças, vieram os lucros e também o enriquecimento dos barões de café. Quem eram os barões de café? Eram os grandes fazendeiros que moravam, nas regiões cafeeiras, que além de suas fazendas, construíam também as mansões no Rio de Janeiro. Então, junto com o enriquecimento, vieram as novas tecnologias. Dentre essas tecnologias, nós podemos destacar o telefone, a fotografia e também as locomotivas a vapor. Então, tudo isso por conta dos imigrantes que tiveram que instalar suas moradias próximas aos cafezais, porque eles vieram para trabalhar nos cafezais, já que estava sendo proibido a escravidão, dos negros africanos. Então, os imigrantes tomaram este posto. Aqui nessas imagens, vocês podem observar o telefone, lá da época imperial, Temos também a construção aí da estrada de ferro, que ligava Petrópolis, isso no ano de 1885, e também a imagem de um daguerreótipo. O que era esse instrumento? Era um dos primeiros modelos de câmera fotográfica. Houve ainda, crianças, um aumento da população nos grandes centros urbanos que ainda se formavam. Estes imigrantes e seus descendentes começaram a trabalhar nas fábricas e a estabelecer moradia nessas localidades. Muitos imigrantes vinham para cá trabalhar nos cafezais sozinhos, mas como viam que estava dando lucro, eles decidiam trazer seus familiares para residirem aqui no Brasil. E assim foi se formando os grandes centros urbanos. Foi uma época de grande incentivo comercial e também industrial, mas tudo isso foi conquistado primeiramente com a força do trabalho dos escravos e, em seguida, com a exploração dos imigrantes que aqui chegaram em busca de trabalho e melhores condições de vida. Então, o ciclo do café, ele contribuiu bastante para o desenvolvimento do Brasil entre os séculos XVIII ao início do século XX. E hoje nós temos vários descendentes desses imigrantes que vieram para trabalhar nestes cafezais, pois os mesmos trouxeram suas famílias, como eu falei anteriormente, e outros formaram suas famílias por aqui. Então, esta era a nossa aula, crianças. Tchau!